Amigos, vamos aqui abordar um tema muito interessante e construtivo, que é os efeitos que a literatura faz na vida do homem. E para esse tema, que é profundo, vamos aqui aproveitar e pegar um gancho de uma outra situação que, por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela está muito acima do seu peso, mas ela sonha, ela deseja em ter um corpo perfeito. E ela então, todo o mês, ela começa dietas, corta proteínas pesadas, gorduras. No entanto, ela ainda não perdeu tanto de peso que ela quer. Então ela adere então a um exercício físico. E se ela tiver força de vontade de não desistir, com certeza depois de alguns meses ela vai olhar uma foto dela antes e uma foto dela depois. E então você vai ver uma diferença gritante no sentido de quem ela era com o corpo físico e como que o corpo dela ficou. Claro, isso é muito complicado porque a maioria das pessoas não querem se esforçar até o fim. Começam, mas não terminam, porque vem o desânimo, a falta de vontade. No tocante à literatura, é a mesma coisa. Você pode pegar uma pessoa antes e a mesma pessoa depois dela conhecer o poder dos efeitos que a literatura produz no homem. Antes, a pessoa às vezes não, na grande maioria das pessoas, elas antes da literatura eram pessoas nervosas, ansiosas, pessoas que sentiam estresse, eram confusas nas suas decisões, não tinham uma amplitude para resolver certas situações. Pós literatura, ou seja, depois dela aderir à leitura de livros, após um certo tempo, essa mesma pessoa não é mais estressada, essa mesma pessoa não é mais ansiosa, essa mesma pessoa ela tem flexibilidade, equilíbrio e até mesmo tem visão e ferramenta de argumentação para resolver qualquer tipo de situação difícil, porque ela tem os argumentos que a literatura traz para ela. E esse efeito que a gente pegou o gancho da pessoa obesa, que tem que ter força de vontade para ver esse efeito na vida da pessoa que começa a ter uma vida com os livros, podemos dizer que é um pouco a mais do que aquela que apenas quer emagrecer. Por quê? Porque a literatura, ela não só age na mente, como também ela disciplina o corpo. Porque à medida que você vai lendo livros, é óbvio que você vai bater de frente com algum tipo de livro ou literatura que fale do corpo, da saúde. Logo, então, você vai também tomar a atitude de cuidar do corpo no sentido de fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, porque a saúde, na verdade, ela está dividida em três camadas: a saúde mental, a saúde do corpo e a saúde interna, que é espiritual. E a literatura, ela consegue equilibrar as três, no sentido de fazer a pessoa querer fazer. Porém, como a gente colocou o gancho no início do vídeo, que quem quer emagrecer tem que ter, além de força de vontade, determinação e disciplina no que está fazendo. Mesmo sem vontade, ela vai continuar abandonando o pão para poder emagrecer. Mesmo sem vontade, ela vai continuar indo para a academia ou fazendo os exercícios, mesmo sem vontade. Isso se dá na literatura. Eu tiro isso como prova do que eu enfrentei nesses anos de literatura que eu tenho, que eu hoje estou com 37 anos. Eu comecei a ler livros aos 33 anos. Eu estou com 37, 4 anos, bem dizer. E nesses 4 anos que eu tenho lido assiduamente livros, eu li mais livros do que uma pessoa que tem 80 anos, ela já leu. Por ano eu leio mais de 120, 130 livros. Tem vezes que um dia só eu divido
as horas vagas para ler diferentes, 3 livros diferentes, parando nas páginas e continuando no dia seguinte, paralelamente, um diferente do outro e guardando na mente o conteúdo de cada uma delas. Então, esse período que você começa, vai vir sempre aquela sensação de não, hoje eu não quero, hoje eu estou sem vontade. É aí que você tem que ir. Quantas das vezes eu não me peguei com um livro cansativo, enjoado até, com mais de 300 páginas, e tive que ir até o fim por disciplina naquilo que eu propus colocar em prática. Ou seja, se eu quero aprender, eu preciso, infelizmente, eu tenho que ir até o fim. Por que infelizmente? Porque seria fácil demais ser razoável e artificial, pegar só o que você gosta. Isso é ser artificial, pegar só o livro que você gosta. Não, é bom que você pegue até aquele que é um desafio para você, que não é nem a sua área, que não é nem o que você gosta, porque aquilo dali vai agregar experiência literária. E cada vez, à medida que você vai lendo mais livros, você vai ficando mais exigente consigo e com as pessoas. Na sua religião, no seu trabalho, na escola, com as pessoas que conversam, você já não vai querer mais estar naquele tipo de sentido de conversas vazias, que, por exemplo, você está numa roda de amigos e aquela conversa, aquele papo jogado fora, vazio, mas nada de conteúdo. Você, por ser uma pessoa que lê muitos livros, você até vai ter a tolerância, a habilidade de tolerar tudo isso, mas a sua vontade, na verdade, não vai ser estar mais ali. Vai ser estar num lugar onde você aprenda mais, como no teatro, como numa academia de letras, um algo a mais. Não porque você venha a ser melhor, mas porque você já leu tantos livros que você passou a ser uma pessoa que tem uma visão diferente, um vocábulo mais requintado. Você tem uma visão diferente das outras, você já está um passo à frente. No entanto, você na realidade não é melhor do que ninguém. Mas a literatura traz esse efeito. Você fica uma pessoa riquíssima em vocábulo e, quiçá, na visão, sobretudo. Você pode debater qualquer assunto, porque você lê vários tipos de literatura. E o livro faz isso com a pessoa, traz para a pessoa um mundo diferente, amplo e infinito, no sentido de você ter como... E olha, um dos efeitos que dá é quando você, por exemplo, está na sua denominação religiosa, por exemplo, lá está o pregador, e você não vai falar, lógico, obviamente, mas várias vezes quando aquela pessoa está pregando ou falando alguma coisa, por vezes ela vai falar algo que contradiz o que ela mesma está falando. Então você vai ver vários erros e você vai ter que ficar, muitas das vezes, até calado para não ser considerado uma ovelha negra ou um rebelde. Mas quando você em silêncio fica, assim é o correto, você só vai abrir a boca para falar se for provocado, no sentido de alguém chegar até você e te perguntar algo na qual você tenha o domínio sobre o assunto. Então a literatura te dá domínio sobre várias áreas, vários campos, e você então, quando provocado, você então leva aquela pessoa, podemos dizer, essa luz da literatura. Então os efeitos que a literatura produz no ser humano, no homem, são um vocábulo novo, visão ampla, você tendo uma flexibilidade, reflexo mais rápido, raciocínio muito mais rápido e apurado. Você observa demais, a gente observa muito o que as pessoas falam, porque quanto mais letras você lê, no sentido do livro, você interpreta textos, histórias, você começa também a interpretar o que a outra pessoa está falando. Você entende se ela está falando com malícia, com um coração bom, você entende o conteúdo que está ali, o que ela fala. A boca fala o que o coração está cheio, mas o sábio cora as suas palavras. Então, para ler, você tem que, claro, ter, para quem é iniciante, ter vontade de pegar primeiro um livro daquilo que você gosta. Você vai pegar um livro que você gosta, vai começar a lê-lo. Depois de um certo tempo, você vai começando a pegar a prática para ler outros livros. Quem diga, mas eu canso, minha vista arde. Não tem problema. O começo é assim. Eu me lembro que quando eu comecei, antes dos 32 anos, eu sempre escrevi, gostei de escrever, gostei de ler, mas não tanto quanto hoje.
Então eu lia um livro, por exemplo, por ano eu lia uns 2, 3 livros por ano. Mas depois de um livro que eu li, eu comecei a ler tanto que eu não parei mais, que foi um livro chamado Negrinha, de Monteiro Lobato. Em seguida, então eu peguei o Ensaio para a Cegueira, que foi um desafio de José Saramago. Muito complicado o livro, muito pesado, uma literatura sem parágrafo, mas eu consegui, entendi o texto, fiz até resenha do mesmo, então adorei. Depois dele, então, comecei daí, né, por diante, a Revolução dos Bichos, né, de George Orwell, e continuei aí essa caminhada literária com vários livros de Machado de Assis, Carlos Drummond, as suas poesias, Fernando Pessoa, li essa de Queiroz, Graciliano Ramos, foram vários os autores e livros que nós lemos. Por exemplo, tem roda literária no Café Literário onde eu participo, onde tem colegas que me perguntam, você já leu o livro X? Às vezes eu já li aquele livro, mas eu não me lembro, não me recordo bem a história. Mas eu só pergunto assim, o que diz sobre ele mesmo? Só fala uma vez. A pessoa vai e fala, aí já me vem à memória toda a história daquele livro. Ou seja, por exemplo, eu tenho tantos vídeos aqui no YouTube, no canal, de resenhas literárias. Tem livros que eu li que eu nem lembrava mais que eu tinha lido. E quando eu vou ver alguns vídeos do canal para ver como é que tá, tem um livro lá que eu já li há 2 anos atrás e eu nem lembrava da história. Quando eu vou ver um pouquinho, aí eu já paro o vídeo e recordo de toda a história sem assistir o vídeo, porque vem à tona. Então, os efeitos da literatura é avivar a sua mente para tudo. Então, isso previne até doenças do cérebro, tá? Isso é muito bom a literatura para você que não gosta de livros. Eu me dirijo agora a você que não gosta de livros. Vá numa biblioteca, se inscreve lá com seu documento, pega gratuitamente o livro e leva para casa para ler. Participa das livrarias, vai lá, compra um livro para você, livraria de sebo em promoção, tá? E participa dos eventos culturais de sua cidade, porque a vida é curta e pequena, já basta que curta e pequena ela seja para que venhamos a pequená-la ainda mais. Então, à medida que você lê, cada vez mais você se torna mais exigente, tá certo? E fica uma dica para você, não desista, ainda que a literatura que você comece a ler seja difícil, não desista, vai até o fim, tá certo? Forte abraço do seu amigo Deison Literatura, inscreva-se aqui abaixo no canal, toca nesse sino depois para receber os demais vídeos e nessa extensão, siga-nos também no Facebook, Nilo Deison Monteiro Peçanha, onde nós promovemos cultura, literatura e educação. Forte abraço!